E aí galera, beleza? Eu tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Dia 30 de março, e o que é notícia hoje? A primeira questão, novamente, a Previdência não sai de pauta, mas está tendo uma força-tarefa entre ministros, presidente da República, presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, para que as coisas se acertem. A proposta já está tramitando dentro das comissões e com certeza nós teremos o avanço rapidamente destas questões. Pois até mesmo o Toffoli, ministro do STF, Dias Toffoli, entrou na jogada para que seja aprovada rapidamente esta pauta. Outra coisa interessante, continuamos ainda com a fala do dia de amanhã, dia 31 de março, onde teremos a comemoração ou rememoração, o que os militares estão chamando de cívico-militar, né? Momento cívico-militar, outros golpe militar, do dia 31 de março de 1964. Houve a proibição da comemoração, até mesmo por conta de diversas ONGs que estão entrando contra, mas uma juíza, ela atendendo uma liminar apresentada pela Defensoria Pública, a juíza Ivani Silva da Luz, da Sexta Vara da Justiça Federal em Brasília, proibiu o governo de comemorar o aniversário de 55 anos, o que ela chamou de golpe de 64. Então, em termos básicos de política, continua a questão da Previdência, continua a questão do dia 31 de março, da comemoração. Aí nós teríamos que falar entre prós e contras, até mesmo contras, né? Até mesmo militares sendo contra, mas aqueles dizendo que se fosse interna corporis dentro dos quartéis, até de repente teria um significado histórico. Mas a questão ela deve prosseguir. Assim como o pessoal das Forças Armadas, das polícias, estão tanto quanto chateados com o governo Bolsonaro, os caminhoneiros também. Vocês se recordam daquele movimento que os caminhoneiros fizeram e o Jair Messias Bolsonaro, então deputado, foi a favor deles no início, depois pediu a volta e tal? Então, ele disse que atenderia chegando no Planalto os pleitos dos caminhoneiros. Não atendeu e os caminhoneiros estão muito irritados e novamente há uma ameaça de paralisação. Até acredito que isso é algo assim, um tanto quanto prematuro, né? Estamos com 3 meses de governo, mas com certeza a paciência de muitos está né, se esgotando essa paciência com o governo. Em relação à Venezuela, mais uma vez, continua sendo assunto, né? O Maduro autorizou a entrada de ajuda da Cruz Vermelha, e isso é interessante, até mesmo porque o Brasil quer ajudar, outros países querem ajudar, mas o próprio presidente venezuelano acredita que seja apenas manobra para ingressar no país, mas a Cruz Vermelha poderá fornecer ajuda humanitária. Teve um ciclone também em Moçambique e o Brasil vai enviar ajuda, o que é algo muito importante, interessante nesse âmbito internacional. Em relação ao ex-presidente Temer, agora vem sendo investigado em muitas ações e uma ação atrás da outra. Agora ele é acusado também de corrupção e peculato pela Lava Jato do Rio. Então, agora que deixou a presidência e não tem mais a questão do foro privilegiado e dessas questões todas, nós vamos ter cada vez mais o presidente Temer sendo notícia no judiciário com ações contra as possíveis condutas criminosas que ele cometeu. Foi liberto, né, da prisão preventiva, que não tinha realmente os pressupostos, mas a gente não defendia a inocência dele, pelo contrário, né? Com certeza tem muito que explicar para a justiça, mas que nós não tenhamos, de repente, a coisa atabalhoada, apenas pitoresca, cinematográfica de prisões desta maneira, porque não é o que nós imaginamos que deve acontecer. Interessante, pois quando nós falamos na questão política e na questão central, né, nacional e até mesmo de política externa, nós vimos dia após dia essa questão do Brasil se esforçando na questão internacional. E hoje já não se fala mais em corrupção, se fala, de repente, na maneira de fazer do Brasil de projetos. A questão da Força Nacional para ajudar Moçambique após o ciclone é interessante, assim como a aproximação com os Estados Unidos e a questão da Venezuela também. Nós teríamos muito mais coisas para dizer, mas por hoje é isso, até para que você fique com um resumo bem enxuto das notícias, mais da questão política, da questão internacional, da questão econômica e também de possíveis manifestações, como é o caso dos caminhoneiros
contra, né, a questão do governo que prometeu e agora, com certeza, se comprometeu. Né? Uma vez que promete, se compromete, porque nós estamos na era dos vídeos e está tudo gravado. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.